Bom dia, águias! Tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Ramos e eu vim trazer uma mensagem da parte de Deus para você nesta sexta-feira. Mas antes, eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Senhor irá operar maravilhas neste dia, que você irá viver o sobrenatural e que a sua sexta-feira será repleta de boas notícias. Em nome de Jesus, receba, toma posse desta palavra. Eu quero trazer para vocês aqui a mensagem que se encontra no livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 16, que diz: Disse, porém, Ruth, não me insistes para que te abandones e te deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, irei pousar eu. O teu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Precisamos compreender algumas lições que o livro de Ruth nos traz. Apesar de ser 4 capítulos apenas, ela é repleta de lições para que nós possamos levar para o resto das nossas vidas. Noemi era sogra de Ruth. O seu marido e os seus filhos morreram em Moabe e ela se viu obrigada a voltar para sua terra, que era em Belém. E no caminho onde estava Ruth e Orfa, ela vira para elas e diz: Não convém de vocês virem comigo. Vocês têm a sua vida, vocês têm a sua casa, vocês têm a sua família, a sua cultura aqui. Vocês não precisam ir para Belém comigo, porque esta história é minha, só compete a mim. Eu me encontro sozinha. Vocês não precisam passar por isso. Eu compreendo que Noemi tenha falado isso com as suas noras ali no caminho onde ela estava indo voltar para a sua terra. Orfa deu um beijo na sua sogra e a deixou. Voltou para sua terra. Mas Noemi colocou essas palavras que eu acabei de ler para você. Noemi não se importou em deixar tudo isso para trás e seguir com a sua sogra e fazer companhia àquela que era praticamente uma mãe para ela. Eu entendo aqui a primeira lição, que nós possamos entender quem são aqueles que estão ao nosso lado. Porque na dificuldade nós testamos os nossos maiores amigos. Orfa quer dizer nuca, quer dizer costa, quer dizer que ela iria deixar Noemi. Ela virou as costas e foi, apesar de ter dado um beijo, um abraço. Ela simplesmente, na hora da dificuldade, ela abandona a sua sogra. Noemi olha para Ruth e fala: Ruth, por que você também não vai embora? Não convém de você ir comigo. Como se diz, eu não tenho nada para te oferecer. Mesmo assim, decide estar presente, decide ajudar, decide estender as mãos, decide acolher, decide abraçar. Eu quero trazer para vocês hoje que vocês possam entender quem você está dando prioridade na sua vida. Se são as pessoas que amanhã pode virar as costas, ou aquelas pessoas que mesmo quando vocês, às vezes ele briga, tem um certo desentendimento, quando você precisa, ela está disposta, ela está disponível em te ajudar, em estender as mãos, em te acolher. Nós precisamos ter esse tipo de pessoa ao nosso lado. Porque a partir deste momento que nós começamos a compreender a importância daquilo que nós somos para as outras pessoas, não por aquilo que nós temos a oferecer, mas por aquilo que nós somos, nós compreendemos que aqueles que estão vindo ao nosso encontro são pessoas que gostam do que a gente é e não do que a gente tem. Ruth era moabita. Ruth tinha os seus deuses que ela cultuava. Ruth tinha os seus costumes, a sua cultura, a sua família ali. Mas não, Ruth decide largar tudo para seguir Noemi, porque Ruth entendia que Noemi precisava dela. Noemi já não tinha mais ninguém. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Precisamos nos cercar de pessoas que quando nós precisamos, que quando nós estamos passando pela dificuldade, quando nós nos encontramos sozinhas, nós lembramos do nome dela e sabemos que ele está ali,
à nossa disposição para estender as mãos. Precisamos nos cercar de pessoas boas de coração e não pessoas com más intenções. Precisamos estar do lado de alguém que, quando nós precisamos, larga tudo para estar presente, para fazer parte, para estender as mãos. Porque o Senhor é assim. Quando nós olhamos para Ele, Ele larga tudo para nos acolher. Ele está ali à nossa disposição. Basta que nós pedimos, basta que nós oramos a Ele e pedimos uma ajuda. Nós precisamos ter a mesma postura, precisamos estar dispostos. Às vezes não é com dinheiro, às vezes não é com alguma coisa em bens materiais, mas sim com um abraço, com afeto, com carinho, simplesmente por você estar presente, fazendo uma companhia. Aquilo ali já é o suficiente para ajudar uma pessoa. Valorize as Ruths da sua vida. Cuidado com pessoas que têm entrado dentro da sua casa e te afastado das suas Ruths, te afastado daquelas pessoas que estão ali dispostas a te acolher toda vez que você precisar. Que você possa entender e diferenciar as Orfas e as Ruths da sua vida. Priscila, por que você está trazendo isso? Porque existem muitas pessoas que, quando está em uma situação, elas preferem as suas Orfas do que as suas Ruths. E nós precisamos ter a sabedoria de compreender aqueles que são, aqueles que talvez e aqueles que nunca. É nós que precisamos ter esse discernimento. Existem pessoas que estão somente ao nosso lado para ouvir as nossas fraquezas, para ouvir as nossas dificuldades e se alimentar dessas falhas. Você precisa compreender que muitas vezes precisamos das nossas Ruths para simplesmente se calar e ouvir e nos abraçar. Noemi e Ruth foram para Belém. Chegando em Belém, Ruth ainda se disponibiliza a trabalhar para ajudar a sustentar a sua sogra, porque ela já não tinha aonde e como adquirir o seu alimento. Nós precisamos compreender que mesmo diante das dificuldades, existem pessoas que sempre estarão dispostas a nos ajudar, mas muitas vezes preferimos manter companhias como Orfa do que manter companhias como Ruth. E é nessas horas que você sabe diferenciar o valor de um e o valor do outro. Precisamos compreender que nem todos aqueles que beijam o nosso rosto estão dispostos a largar tudo por nós, no sentido de estar disponível em nos acolher, em nos estender as mãos, em nos abraçar, em compartilhar aquela dor junto conosco. Precisamos compreender que nem todos aqueles que te elogiam, que nem todos aqueles que te beijam, que nem todos aqueles que te abraçam estão ali realmente com você. Você precisa entender, tanto eu quanto você, que nós estamos cercados de pessoas e através delas precisamos ter um olhar de sabedoria e saber separar. Muitas vezes o seu melhor amigo é aquele que te chama a atenção, muitas vezes o seu melhor amigo é aquele que te fala: fulano, não tá certo, você agiu errado. Muitas vezes o seu amigo é aquele que te chama para um quarto e conversa com você. Você está errado nisso, a sua postura não é essa. Você está cometendo um erro, você foi falho. E não aquele que está ali simplesmente ouvindo aquilo que você está falando e te apoiando em tudo, em falando que você está certo. Porque eu compreendo que pai é disciplina, Deus é disciplina. E toda vez que ele tiver que te corrigir, você irá ser corrigido. E para finalizar, uma última lição. Não deixe que a dificuldade te leve ao desespero. Priscila, por que você está dizendo isso? Porque Elimeleque saiu de Belém para ir para Moabe. Chegando em Moabe, ele faleceu. E não somente isso, os seus 2 filhos também vieram a falecer, deixando a sua esposa sozinha, ali naquela cultura que ela não conhecia. E através disso, nós tiramos esta lição, que através das nossas dificuldades, nós possamos colocar as nossas forças, as nossas fraquezas na mão daquele que irá resolver. E não entrar em desespero e cometer atos inconsequentes, errados muitas vezes, porque o desespero nos leva a tomar decisões erradas, impensadas, e isso pode trazer consequências muito maior
do que aquela que se a gente tivesse esperado passar aquela situação, para poder pensar melhor no que fazer e qual ato tomar dali para frente. Que nós possamos compreender essas lições, que levamos essas lições para as nossas vidas. Você possa diferenciar as órfãs que está dentro da sua casa, convivendo com você, e afaste todas elas de perto de você. Que você possa pensar antes de agir perante a sua dificuldade e entregar tudo aquilo que você precisa na mão daquele que traz o seu provento. Em nome de Jesus. E nunca se esqueça, aqueles que têm uma Ruth ao seu lado nunca se sentirão sozinhos, porque ela sempre estará ali, disponível, disposta, com a sua presença, para te dar um abraço, para te ajudar a caminhar e prosseguir para o seu caminho, te fortalecendo, segurando nas tuas mãos e te ajudando a se levantar e a se erguer. Em nome de Jesus, eu te entrego, Pai, cada uma dessas pessoas que estão do outro lado da tela. Eu te entrego, Pai, e te peço, abençoa, proteja, guarda, leva, Pai, o provento que elas precisam. Que o Senhor coloque ao redor de cada uma delas o seu anjo da guarda, Pai. Cada Ruth, que elas possam ter uma Ruth na sua vida, te acolhendo, te abraçando, te ajudando, te erguendo. Que o Senhor nos abençoe cada dia com Ruths na nossa vida e faça com que nós compreendamos quem são as órfãs que encontram ao nosso lado e que todas elas possam se afastar, que todas elas possam sair das nossas vidas e que ao nosso lado esteja somente aqueles que realmente desejam seguir com a gente, independente da dificuldade, independente do cenário e independente da condição. Em nome de Jesus, fica com Deus, águias, que Deus te abençoe e que Ele traga ao seu lado várias Ruths, te fazendo companhia e te fazendo sentir a pessoa mais importante desse mundo. Fica com Deus, deixa seu like, seus comentários, compartilha e que Deus te abençoe.